minha experiência com o acampamento começou quando eu tinha 12 anos, se eu não me engano. A minha irmã me apresentou ao acampamento, que a Letícia é campista, acho que Um abraço pra Letícia. desde 2017, se eu não me engano, que ela fez o FAQ dela. E aí, quando a gente tava em Amambai, ela falou, vai ter o Mirim, que é pra sua idade, porque ela conhecia os coordenadores. Falou, por que você não vai? Aí falei, não sei, não conhecia, não sabia nada que acontecia lá dentro. Aí ela deu meu nome. Falei, beleza, se eu conseguir, eu vou. Eu lembro até hoje. Eu fui a sétima pessoa a ser sorteada pra fazer. E aí, eles ligaram pra minha mãe, que ela tinha deixado o celular dela, eles ligaram e falaram que eu tinha sido sorteada pra fazer, porque ela ia Mambaia por sorteio. E aí, beleza. Aí minha irmã falou, você vai de qualquer jeito. Consigo imaginar ela falando. Você vai de qualquer jeito. Aí, beleza, fui. A gente, igual o da Calu, eu fiquei 4 dias lá, fui do time amarelo. Eu não lembro muita coisa que acontece no meu mirim. Eu fui relembrar o meu mirim quando eu servi no mirim numa capela. Não foi nem no mirim da Calu, foi na capela que eu servi. Foi o primeiro servir que eu fiz. Que na capela eu tive muitas experiências, assim. Quando eu fiz o mirim, eu não entendia direito o que estava acontecendo ali. Eu não entendia nem o que era Jesus Eucarístico, porque eu tinha começado a primeira Eucaristia, então eu estava começando a entender ainda. Então, eu fiz, só que eu gostei. Eu não entendi muita coisa, mas eu gostei. Desde o comecinho eu já comecei a criar um amor ali. Eu servi na capela, eu tive essa experiência, tive várias experiências, só que eu vim pra cá e eu demorei, porque depois que eu saí do acampamento servindo na capela, uma semana depois eu vim pra cá. E eu demorei um pouco pra conhecer os campistas daqui. Que eu conheci, o primeiro campista aqui que eu conheci foi o Wellington. E aí, eu demorei um pouco pra conhecer os campistas daqui. Então eu tava afastada, eu ia na igreja porque minha mãe obrigava, ia uma vez no mês. Aí, então assim, eu tava bem afastada da igreja, aí eu fui chamada pra servir no Mirim da Calu. Aí, servi no Mirim da Calu, foi muito bom. Eu servi na manutenção, conheci bastante gente de Dourados e tal. Só que eu saí do acampamento, voltei a mesma coisa, a fazer coisa errada, né? Então, depois que eu fiz o meu FAQ, que eu realmente comecei a entender o valor da Eucaristia, o valor da missa, comecei a entender tudo sobre a tradição católica, tudo sobre como é a vida, uma vida em Cristo. Só que eu entendia, mas depois de uns 4 meses, assim, que eu comecei a me afastar de novo. Me afastar de novo, comecei o famoso pecado de estimação voltou, quase não ia para a igreja mais, eu participava das coisas do acampamento, mas sabe quando você só vai por ir, assim, não fazia muita questão. E aí, só que eu sabia que eu estava fazendo coisa errada, eu entendia tudo que eu estava fazendo, só que eu não parava de fazer, simplesmente. E depois que eu fiz o retorno com o pessoal, que eu entendi o meu FAQ, que eu não tinha entendido algumas certas coisas do meu FAQ. Teve muita coisa que eu deixei para trás no meu FAQ, que mesmo eu tendo voltado a fazer coisa errada, certas coisas eu deixei no meu FAQ, eu deixei lá dentro do sítio, ficou lá. Só que algumas coisas eu voltei a fazer. E depois do meu retorno, que foi não vou lembrar que mês que foi. Setembro. Que eu realmente comecei a viver, eu realmente vivi uma conversão verdadeira, porque depois do FAQ foi uma meia conversão, assim, que era um pé na igreja e um pé no mundo, né? Mas depois que eu fiz o retorno, eu vivi minha verdadeira conversão. Eu consegui confessar esse pecado, então, assim, o acampamento, eu tive que viver 2 acampamentos para mim entender realmente o que era viver uma vida no catolicismo. Porque é igual uma frase que eu vi, quando você é tão atentado pelo lado mal, é porque você tem um propósito muito grande. Então você tem que ter uma força para você entender, você tem que ter uma fé muito grande para você conseguir continuar. E eu não tinha essa fé tão grande assim. Então depois que
eu voltei realmente para a igreja que eu fui entender que eu estou entendendo o meu propósito. Então, eu sou muito tentada todo dia. Todo mundo aqui é tentado pelo pecado todo dia, mas a gente tem que batalhar e ter fé. E foi depois que eu fiz o meu FAQ e o meu retorno que eu entendi isso. Aí, é isso. Hoje em dia, eu sinto assim essa diferença muito grande, que foi o acampamento que me trouxe isso, que foi todas as pregações que a gente escuta lá dentro. Você ter amizades católicas te ajuda muito, mas é isso. Foi uma mudança muito drástica na minha vida que teve o acampamento, que eu comecei a entender o meu propósito. Interessante uma coisa que você falou sobre você. Olha onde você começou a sua caminhada. Foi no Mirim. Mirim. Uhum. Quanto tempo demorou para você tomar uma decisão de fato? Agora você é católica. Foram quase 4 anos. 4 anos. Então, pensa aquelas pessoas que fazem um retiro ali e se perde. Se a gente que está aqui todo dia na caminhada, a gente está se esforçando, a gente é tentado diariamente. E mesmo assim a gente às vezes fica com um pé no mundo, um pé na igreja. Então assim, a importância de ter esse segmento. E você conseguir ter esse amadurecimento durante as fases da sua vida. Então no Mirim começou, depois veio o FAQ e posteriormente você provavelmente vai fazer o juvenil. E assim continua a sua caminhada até o sênior. Exatamente. Deus abençoe. Amém. Eu achei muito interessante isso. Que legal. E se aplica na minha vida também. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Né? Gostou, né? Episódio maravilhoso desse. Não tem como não gostar. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. E se você quer nos ajudar, quer contribuir para essa obra de evangelização, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, postando cortes, postando stories. Tijolo Podcast é o nosso @. No YouTube aqui onde você nos assiste. Segue a gente, ative o sininho aí para quando sair um episódio novo, você possa estar recebendo a notificação. E agora também a gente está no TikTok. Então lá a gente também posta os nossos cortes. Então segue a gente lá, Tijolo Podcast. valeu! Tamo junto.